Glória a Deus. Podemos assentar. Quero agradecer a equipe do Veredas Antigas, que nesse final de semana estiveram trabalhando, ministrando, doando, ofertando a sua vida, o seu tempo, ali no sábado, na sexta-noite, no sábado de manhã e de tarde. Muito obrigado. Espero ouvir os testemunhos daquilo que Deus fez, tem feito, está fazendo, por intermédio do Veredas Antigas. Também queria agradecer os homens que vieram na sexta-noite. Foi um tempo de fogo, né? Fiquei admirado com os homens e mulheres. Impressionante o que Deus fez ali. O Adilson estava tão entusiasmado, tão envolvido. Disse: pastor, acho que nós chegamos num nível de plenitude. Isso aqui é uma plenitude. Isso é um sonho se realizando. Glória a Deus. Muito obrigado aos homens que vieram. Foi muito bom. Também muito obrigado à equipe da evangelização, Curas e Milagres, ontem à noite, pela dedicação, esforço de servir pessoas. Houve salvação, houve curas ontem à noite aqui. Glória a Deus, foi muito precioso poder estar juntos aqui. E nos adolescentes ali, eu gostaria de dar uma ajustada no aviso da Ju. Não é só para aqueles que não conseguem, ou precisam de um extra financeiro. É para todos os adolescentes, né? Todos virem ajudar, um ajudando ao outro. E assim nós vamos formando uma equipe, né? Aprendendo a servir e a ajudar outras pessoas também com o nosso trabalho, favorecer a eles. Então, os adolescentes trabalhem e a gente quer apoiá-los de coração. Amém? Estou curioso para saber como é que é esse X aí. Né? X diferente. Muito bem. Gostaria de conversar hoje um pouquinho com a igreja e eu vou repetir uma mensagem, mas dar um foco um pouquinho diferente no que eu falei no primeiro semestre. Quero chegar lá em Romanos 12. Espero que você esteja curtindo e se divertindo na leitura de Romanos. Hoje lemos Romanos 6, né, para você que perdeu que dia que nós estamos lendo mesmo? Então, hoje é o capítulo 5, né, que nós estamos lendo, né? Amanhã já é o dia 6. Então, muito bem. E essa semana, na conversa junto com outros pastores, caiu a palavra experiência. E a mensagem do Evangelho que nós pregamos não é uma teoria, porque o Evangelho, ele é poder de Deus. E quando o poder se manifesta, não fica nada estático, tudo se move. Quando o Evangelho ele é pregado, como nessa noite, vem o poder de Deus sobre as nossas vidas e há uma transformação, há um movimento e existem experiências que transformam as nossas vidas. A glória de Deus, como nós estávamos conversando há 2 semanas atrás, semana passada, a glória de Deus, ela transforma. E a palavra transformar, ela torna algo que é uma metamorfose, né? O exemplo mais clássico que nós temos da biologia, a metamorfose que acontece de uma lagarta, isso, não é lagarta, não é lagarta, isso. Obrigado. Preciso de ajuda dos outros para me ajudar a pregar. A lagarta se transformando numa borboleta. Há um pensamento que se rasteja, pensando um pensamento que voa nas alturas. Desculpa o exemplo, mas as galinhas que ficam ciscando para uma visão de águia e ver as coisas com uma visão de águia. A glória de Deus, ela transforma, nos leva de uma situação para outra. E sempre que a glória se manifesta, acontece uma metamorfose. Nós lemos lá o texto, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós somos transformados, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, para cada transformação, há uma glória a ser revelada na nossa vida. A glória parece que ela é processual. Em cada momento da nossa vida, a glória de Deus vem
e ela vai trazendo a sua transformação. Então, a revelação desta glória nos transforma na imagem do Senhor Jesus. Traz uma transformação no nosso DNA, traz uma transformação na nossa natureza, traz uma transformação profunda, que ela é caracterizada por uma metamorfose. Você não é mais o mesmo depois de encontrar com a glória de Deus. Então, quando nós falamos do ano do jubileu, o jubileu fala exatamente disso. Nós não estamos presos a um determinado ano, a uma determinada época. Nós vivemos o jubileu de Deus. E o jubileu de Deus, ele traz essa plena transformação na nossa vida. A nossa fé, ela não pode ser teórica. Ela não se resume a uma declaração ao qual eu aceito como uma filosofia de vida na minha vida. Não. A fé, ela é sempre uma ação, nunca é teórica. A fé teórica, ela é chata e ela é cansativa. Ela nos leva a um lugar que nós não queremos ir. Da mesmice e da mornidão na fé, nos leva a um lugar somente de ficar na teoria falando daquilo que ouvimos e não experimentamos o que cremos. O Evangelho, ele não é também um monte de experiências sem nexo. Eu tenho experiência pela experiência. Não buscamos a experiência pela experiência, e em cada experiência há um propósito da parte de Deus. A glória de Deus, ela nos transforma de glória em glória na própria imagem. Toda experiência vai nos levar a uma manifestação do ser como Ele é. De sermos transformados no nosso âmago, no nosso mais íntimo ser. É uma transformação que surge de dentro e se manifesta no nosso exterior. Então, o propósito de toda a experiência que Deus tem, quando eu falo experiência, parece que eu vejo as luzes amarelas e as luzes vermelhas aparecendo. As experiências fazem parte da vida cristã natural, como é o respirar para o nosso corpo. O que acontece com o cristão é que ele, depois de um tempo, ele se acostuma com a glória de Deus. E aí ele começa a desonrar a glória. Quer dizer, ele não valoriza mais ela, como ele valorizava no começo. E quando isso acontece, as experiências ficam no passado. E a fé, ela fica teórica e ficamos saudosistas. E ficamos falando das experiências lá no passado. Ah, como era bom o passado. E a Bíblia diz, não é sábio quem fica como saudosista, dizendo, ah, como foi bom aquele tempo da minha juventude. O seu tempo hoje é melhor do que da juventude. Porque hoje há uma nova glória para você. Amanhã há uma nova glória para você. Há um novo que aparece na sua vida, há uma nova glória a se manifestar. Por isso que os anjos, quando estão no céu, eles dizem, santo, santo, santo. Eles nem pensaram que isso era possível. Eles veem uma nova glória de Deus, santo, santo, santo. Você vê uma nova glória de Deus na sua vida, santo, santo, santo. Como pode isso? Há sempre uma nova glória. Deus, ele não se limita a viver com a mesmice, há sempre uma novidade nele. E eu gosto de lembrar uma história, a história de Pedro, o apóstolo. Quando ele, ainda como uma pessoa comum, lá num vilarejo, perto de um lago, esse lago é chamado, nós chamaríamos de lago, mas ele é chamado mar da Galileia, ou de Genezaré. E ele aprendeu ali, ao lado daquele lago, vendo aquele lago dia após dia, todos os dias, cresceu ali brincando naquelas areias que tem naquele lago, que é um pouquinho mais grossa do que nós conhecemos. E ele aprendeu ali o ofício de pescador junto com seu pai. E naquele vilarejo ele fazia aquilo todo dia, de madrugada ele saiu, como acontece aqui em Guaratuba ou no nosso litoral. Já desde criança aquilo era normal para ele. E ele tinha ali o seu negócio, talvez ele herdou lá do seu pai o barco, a sua família era já um pouquinho, entendeu um pouquinho mais do negócio, e Pedro era um galileu, como outro qualquer daquela região. Um israelita daquela terra, que vivia ali. E um dia ele, em meio ao seu trabalho, ele estava ouvindo a mensagem do Senhor Jesus. Ele ouviu lá, ele estava consertando, limpando as redes daquela noite, provavelmente um pouco abatido, porque naquela noite ele não tinha pescado nada. É como você que é vendedor, que sai para vender naquele dia e não vendeu nada. Bateu em porta e nenhuma porta se abre. Imagine o sentimento de Pedro. Assim ele estava, ele ali,
naquele dia, naquela manhã, e limpando ali a sua rede. E ali estava ele, ouvindo o pregador, e o pessoal começou a chegar, e ele trabalhando ali, junto do lago, trabalhando, e as pessoas começaram a chegar. De repente o pregador pede para ele: me empresta teu barco, quero subir nele, me afastar um pouquinho, assim eu aumento o volume da minha voz, porque a água vai espelhar e as pessoas vão me ouvir melhor. Ele diz: tudo bem. Aí ele entra no barco, ele afasta um pouquinho o barco, ancora ele, e Jesus se assenta naquele barco e começa a falar daquele barco, e ele está ali limpando aquelas redes, com aquela frustração no coração. Puxa, essa noite, como é que eu vou pagar a minha conta de amanhã lá? Como é que eu vou fazer isso? E pensando ali consigo. E aí, esse pregador diz para ele: leve o barco um pouquinho mais para o fundo do mar. E então você e seus companheiros joguem a rede para pescar. E esse pregador era carpinteiro, ele não era pescador. O que esse carpinteiro entendia da pesca? Mas Pedro, ele teve um entendimento. Ele diz: mestre, aí nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E Pedro, sem saber, ele está obedecendo alguns princípios que Jesus estava trazendo com ele, para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E a obediência de Pedro fez ele experimentar uma pescaria jamais vista. Ele pegou tanto peixe, mas tanto peixe, que ele não conseguia administrar aquilo sozinho. Ele precisou de chamar os seus amigos que estavam ali olhando e talvez rindo e cutucando um ao outro, dizendo: olha lá o Pedro lá, ó, não pescou nada e agora está lá, com a sua frustração no meio do mar. E de repente Pedro chama: vem, ajuda. E Pedro ficou tão constrangido com o resultado da pesca, que quando ele voltou com tudo aquilo e ele se deparou com a presença de Jesus, ele disse para ele: eu não sou digno de estar na tua presença. Ele ficou constrangido. E ele diz assim: eu sou um pecador, e o melhor é o Senhor não se aproximar de mim, porque essa glória aqui, eu não sou digno disso. A glória de Deus, ela se manifestou em seu trabalho, e ele experimentou que era o desejo profundo do coração dele de ter uma pescaria grandiosa. E nesse momento Jesus, ele se aproxima dele e diz para ele: Pedro, não tenha medo não se intimide, não fique sem coragem. De agora em diante, você vai pescar homens, você vai pescar gente. E essa experiência de Pedro impactou tanto a vida dele, que todo o seu trabalho parece que ficou sem nexo, e ele decidiu entregar tudo e seguir a Jesus. E ficou por 3 anos com ele. E essa promessa latente: você vai ser um pescador de gente. E na primeira experiência que ele se levanta para pregar, quando nós chegamos à festa de Pentecostes, quando ele foi batizado no Espírito Santo, e a glória de Deus veio mais uma vez sobre a vida dele, e ele tinha visto tantas vezes a glória de Deus se manifestar na vida de Jesus, agora a glória de Deus veio sobre a vida dele, e ele pregou essa palavra, e 3.000 numa pregação, na primeira mensagem dele. Já que pregador bem treinado, né? E a vida de Pedro foi exatamente como nós lemos. Ele experimentou a transformação da glória em glória, até ser dia perfeito. Pedro não parou de experimentar a glória de Deus na vida dele. Foi mais intenso e mais intenso, ao ponto de ele ter a experiência de ressuscitar a Dorcas, que havia morrido, ao ponto de ele só estar passando na vida das pessoas e as pessoas serem curadas, sem ele orar, sem ele jejuar, sem ele passar a noite. Simplesmente a sombra dele curava as pessoas. Impressionante. A manifestação da glória de Deus. E Atos dos Apóstolos conta algumas dessas coisas que aconteceram na vida de Pedro. E a pergunta que me fica quando olho para a vida de Pedro e todo o seu histórico:
Como nós podemos manter a nossa fé em Cristo Jesus como uma experiência constante de transformação de glória em glória e não cair na mesmice, o que eu vejo que é muito comum acontecer. A pergunta, como posso experimentar a transformação de glória em glória? Todo dia uma glória nova. Você gostaria disso na sua vida? Eu gostaria. E sabe que é possível? Diga, eu creio. É possível se experimentar dia a dia, em cada situação que se vive, de coisas menores a coisas maiores, das coisas pequenas, às vezes insignificantes, se experimentar a glória de Deus transformando, até a coisas maiores, como uma nação inteira. Quando a Bíblia diz, é possível uma nação nascer em um dia, e foi possível, aconteceu em 1948, com a nação de Israel. Como eu posso experimentar isso? Como essa verdade que nós ouvimos aqui, o Davi falando, nós temos visto testemunhas, e hoje nós ouvimos a testemunha da Marlúcia, a glória se manifesta e há uma transformação, às vezes a gente não consegue explicá-la. E eu queria, para uma das respostas, em Romanos 12, por gentileza, se consegue pegar, Romanos 12, pega aí na sua Bíblia, Romanos 12, os primeiros 2 versículos, são versículos bastante conhecidos, né? Romanos 12, os primeiros 2 versículos. Romanos 12, o 1 e o 2. Esses versículos eu falei um pouco no primeiro semestre, né? Diz ali assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler juntos aqui na tela? Pode voltar lá no primeiro versículo? Vamos no 3, 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Eu quero chegar ali no versículo 2, quando ele fala que experimenteis a vontade de Deus. Mas antes, para chegar ali, eu preciso entender algumas coisinhas antes. Ele fala no primeiro versículo, portanto, pelas misericórdias de Deus. E nós muitas vezes não conseguimos experimentar porque não entendemos a misericórdia de Deus que nos alcançou. E ainda ficamos discutindo ali na porta de entrada, em vez de entrar e experimentar a vontade de Deus. Nós ficamos aqui na porta discutindo. Então, só resumindo o que eu tenho ministrado há tanto tempo, né? A Bíblia diz lá, nós acabamos de ler essa semana, em Romanos 3, 23, que todos pecaram. E carecem do quê? Da glória de Deus. Quando o ser humano peca, quer dizer, anda fora da vontade de Deus, anda fora dos propósitos de Deus, isso caracteriza o pecado. Quando eu mando, quando eu decido, quando eu acho, a glória de Deus, ela se recolhe. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem necessidade dela. Agora, no jubileu, o que acontece? Essa glória nos é restaurada em Jesus. Então, nós não tínhamos a glória e precisávamos da misericórdia, que Deus alcançasse o seu amor para nós e nos tirasse daquela situação, e Ele fez isso por intermédio do seu Filho, Cristo Jesus. Tudo bem? E então a graça nos alcançou e trouxe a justiça de Deus a nosso favor.
A justiça de Deus. Eu esses dias perguntei no círculo, o que é a justiça de Deus? Eu percebi que quando a gente fala a justiça de Deus, nem sempre se entende o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é quando você está justo, ajustado exatamente como Deus quer. E como Deus quer? Que a glória de Deus ela esteja na sua vida. A justiça de Deus é a própria vontade de Deus, toda ela completa, se revelando na sua vida. Você está ajustado exatamente dentro daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E as pessoas, elas procuram ser justas diante de Deus. E às vezes elas dizem assim, eu ainda não estou preparado, por exemplo, para o batismo nas águas. Eu ainda não estou preparado, eu ainda preciso largar isso, largar aquilo. E as pessoas acham que é por merecimento. E a Bíblia diz, você pode alcançar a justiça de Deus pelo merecimento. Então, obedeça tudo certinho, se esforce bastante, faça bastante jejum, ore bastante, decore toda a Bíblia. E aí você obedece tudo certinho, você não erra nenhuma vez, nenhum pensamento, nenhuma palavra. Aí sim, você é digno da justiça de Deus. Dá certo ou não? Não dá. A justiça de Deus, o padrão de Deus, está muito além da nossa força. E a lei de Deus, ela veio, os mandamentos vieram para mostrar que nós não temos essa graça. E a lei, ela não nos capacita a obedecê-la, ela só diz, é isso. Aí vem o Senhor Jesus, e Ele vem e morre por nós na cruz, Ele se torna justiça, né? E agora nós experimentamos, por meio dele, nós somos justificados, que é a ação de Deus a nosso favor, e Ele nos declara justo. Não sou eu, Ele me declara justo ao crer em Jesus. Amém? Tá me acompanhando? Ele nos estabeleceu como justos aos olhos do nosso Pai Celeste, não por causa de nós, mas por causa da obra de Cristo Jesus. E ao você crer em Cristo Jesus, você se submete a Ele, como que entra nessa casa da justiça de Deus. E Deus olha para você por intermédio de Jesus e declara, você é justiça de Deus. Então a justiça de Deus, ela é um dom, ela é dado gratuitamente. Quando você crê, é seu, você se torna a justiça de Deus. Pergunta muito simples, você merece ser abençoado por Deus? Pelo esforço próprio? Não. Agora, em Jesus, você merece ser abençoado por Deus? Até é estranho perguntar assim, né? Alguns ficam em dúvida, será que eu mereço, não mereço? No esforço do Senhor Jesus pela sua vida, na obediência dele, você merece a bênção de Deus. Tanto que a palavra de Deus diz lá em Efésios, que graças a Deus, nós temos sido abençoados como um fato consumado, nas regiões celestes, em Cristo Jesus, em todas as coisas. É aí o que acontece, quando você crê em Jesus, há uma transformação no seu interior. A glória de Deus vem sobre a sua vida e acontece uma transformação. Quando ele diz, portanto, quando você recebendo, entendendo, percebendo essa mensagem da parte de Deus, você usufrui da glória de Deus em sua vida, e isso é justo diante do nosso Pai Celeste. Veja na história de Pedro. Pedro teve aquela pesca milagrosa porque ele jejuou 40 dias? Não. Foi graça. Foi gratuito. Pedro simplesmente reagiu ao Senhor Jesus. Ele recebeu aquela palavra na vida dele, ele creu em Jesus, agiu debaixo da palavra do Senhor Jesus e ele viu a glória de Deus se manifestar. Ele se quebrantou, se arrependeu, se santificou antes? Não. A glória veio, e quando a glória veio, o que aconteceu com Pedro? Houve uma mudança interior nele. Ele disse, Senhor, caiu a ficha, como alguns dizem, né? Queimou a unidade. Afaste de mim, eu sou pecador. Eu não posso com a sua glória. Jesus dá aquele sorriso, vamos lá, Pedro. Você vai ver muita coisa boa na sua vida aí. Você vai ser um pescador. Não tenha medo, não se intimide, Pedro. A graça te alcançou. E ele experimenta isso na vida dele. Então,
A misericórdia de Deus, quando ele cita esse primeiro texto, esse portanto faz ligação a todas essas coisas. Então eu sou livre para me apresentar a Deus agora em sacrifício vivo. E agora daí entra a dinâmica que esse texto está dizendo. Eu sou livre para me entregar totalmente a Ele. Deus lhe deu tudo em Jesus. Agora não tem como. Quando eu entendo, eu recebi isso, eu creio nisso, eu tenho essa experiência com a glória de Deus e ficar indiferente. A ficar na minha. Não, quando eu entendi a manifestação da glória de Deus, é como cai as escamas no entendimento de Pedro. Como eu posso segurar alguma coisa na minha vida e não entregar tudo a Ele? É um constrangimento, como Paulo diz. Fico constrangido, tanto amor da parte de Deus, me constrange o amor dele, a me entregar totalmente a Ele. Ele fala isso em 2 Coríntios 5. O amor dele nos constrange, de tanta bondade, de tanto amor que Ele tem para conosco. A gente sempre, como ser humano, sempre achou que é por merecimento, e Ele nos dá de graça. A gente fica, puxa, mas eu quero pagar, Não, é seu. Não se intimide, não tenha medo. Usufrua do que Deus está lhe dando. Quando ele diz assim, ele termina esse primeiro versículo, esse é o culto lógico. Esse é o raciocínio lógico, o culto racional. É entregar o meu corpo, quer dizer, todo o meu ser, a minha família, todos os meus relacionamentos, uma entrega total, sem restrição a Deus. Porque quando eu entrego, aí vem a glória de Deus tomando as áreas da minha vida. E aí está o nosso esforço. Aí está o nosso desafio, esse processo da entrega. E sem esses primeiros passos de entender toda a misericórdia de Deus, eu não vou experimentar a glória de Deus, porque eu sempre acho que eu tenho que levantar às 4 horas da manhã para orar, para que a glória de Deus se manifeste. E não necessariamente. Não é pelo esforço, é pela entrega, é pela rendição. E aí sim, se é pela rendição, se Deus pede, aí sim a oração de madrugada tem o seu valor. O que nos afastou da glória de Deus é querer controlar a vida, é querer controlar pessoas, é querer controlar as situações, o que nos gera ansiedades, preocupações, dores e doenças. A misericórdia nos levou a nos apresentar a Deus em sacrifício vivo, do jeito dele, santo, agradável a Ele, do jeito dele. E o jeito dele é que a gente se entregue do jeito que a gente está, sem querer achar que a gente merece, pelo nosso esforço, alguma coisa da parte dele. Tendo esse entendimento, aí vem a nossa atitude, que nos vai levar à experiência. Deus, Ele sempre age e reage conosco. Ele age e espera uma reação nossa. Ele age e espera uma reação nossa. Ele age com o seu amor à sua disposição, para que você possa reagir e positivamente a Ele, que nem Pedro. Pedro reagiu às palavras de Jesus, cedeu o barco. E ele foi passo a passo experimentando. Então, o primeiro passo que eu posso tomar, depois de receber as misericórdias de Deus, é a entrega total a Ele. E quando ele fala corpo, ele fala a totalidade do nosso ser. Relacionamentos e o que nos é confiado em dons, habilidades, capacitações. É a entrega a Ele. Aí a pergunta vale: no que você gostaria de experimentar a glória de Deus na sua vida? Primeira ação, então, é entregue isso a Deus. Para de segurar. Para de tentar resolver por si. Para de tentar achar a sua solução. Ou maquinar pelos versículos as suas próprias soluções. Entregue, se renda a Ele. Ah, mas é tão difícil. É difícil. Por isso, os que se esforçam em entregar, eles herdam o reino de Deus, usufruem das coisas do reino de Deus.
Isso é algo do reino, do reino espiritual. O reino natural é se agarrar às coisas e tentar por nós. E quando nós entregamos o nosso casamento, entregamos os nossos filhos, a educação, entregamos a empresa, entregamos as nossas emoções, entregamos aquilo que nós esperamos a Deus, nós rendemos na nossa oração. Senhor, nós entregamos. Por isso que quando nós vamos no grupo familiar orar por alguém, a primeira coisa que nós fazemos é entregar a situação a Deus. Nós não, o que é nosso natural, é já dar um pitaco. Não, eu fiz assim, e o outro fez assim, e deu resultado, então faça assim também. Não faça isso. A glória numa situação não é a mesma na outra situação. A glória é uma glória distinta em cada situação. Você não entra com conselhos, você entra com a oração entregando a Deus. E aí você permite que a glória se manifeste. É o que no Veredas se chama de facilitar as coisas. Diga-me o que você gostaria de ver cheio da glória de Deus na sua vida. Então dê o primeiro passo da entrega, do sacrifício. O dia que você entendeu que você não conseguia mais gerenciar, tocar a sua vida, você disse assim: eu vou entregar minha vida a Jesus. E a glória veio e te deu um novo nascimento. A vida do próprio Deus se manifestou em você. Você pode dar uma glória a Deus? E hoje, se você não tem essa experiência ainda, de experimentar a própria vida de Deus, hoje é dia de experimentar isso. O dia em que você entendeu, puxa, está difícil, eu não consigo ensinar a palavra de Deus. Eu entendi isso um dia. Me senti um zero à esquerda, não conseguia, tinha estudado 2 anos a Bíblia, e não conseguia interpretar um texto com graça para abençoar pessoas. E aí eu fui para o meu pastor e disse: o que está acontecendo? Ele disse: preciso do batismo no Espírito Santo, meu filho. E aí receber a imposição de mãos, ser batizado, e daí ter uma experiência transformadora de abrir a Bíblia e disse: uau! Um dia que você quer experimentar os dons, os frutos do Espírito e percebe: puxa, eu não consigo ter paciência. Espírito Santo, eu entrego a minha falta de paciência, a minha irritação com as coisas. Senhor, eu não consigo tratar com essas coisas. E aí você vai experimentar a manifestação da paciência de Deus na sua vida. E as pessoas vão te perguntar: o que aconteceu com você? No trânsito você era uma loucura? Queria puxar o revólver para todo mundo. E no futebol, você que ficava xingando qualquer coisinha. Diz que o jogo de futebol entre os crentes é o jogo da revelação, né? As coisas que estão lá mais no fundo se revelam. Acho que seria uma boa hora de fazer uma libertação daí. Vem entregar essa ira aqui, vem entregar essa raiva, que não te passa a bola, sei lá o quê. Experimentar, eu experimento depois de eu fazer o que nós comumente chamamos de consagração. Eu consagro a Deus. Tenho uma dificuldade nas finanças, dificuldade na empresa, dificuldade nos relacionamentos. Eu preciso me consagrar a Deus. Eu preciso me consagrar a Deus. A consagração vai mostrar a Deus a minha disposição em receber a glória dEle. E como nós ouvimos, a glória dEle, ela tem um certo ponto de sensibilidade. Quando o meu coração não está rendido, não está consagrado, a glória fica esperando essa consagração. E às vezes eu preciso do jejum para quê? Eu não preciso do jejum para que Deus me dê alguma coisa. Eu preciso do jejum para que a minha consagração ela venha permear profundamente o meu ser. Eu preciso às vezes de 1 hora de oração para quê? Porque Deus vai atender a minha oração depois de 1 hora? Não. Porque às vezes eu preciso de 1 hora de oração para me consagrar a Deus. Para eu romper com os sentimentos, pensamentos, e o Espírito Santo vai estar me conduzindo. Eu preciso desse tempo para me consagrar a Deus, me render a Ele. Então é um segredo, eu acho que com o tempo você vai ficando mais esperto, vai sabendo como fazer as coisas, vai ficando mais sensível, mais rendido, e vai acelerando algumas coisas. Pedro entregou o barco. E
Pedro ficou ali ouvindo a Jesus. E esse entregar o barco, um ato muito simples da parte dele, mas era a empresa dele, era o ganha-pão dele, era aquele sentimento que alguns têm com o carro, é aquele sentimento que alguns têm com a conta bancária. Aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. Ele entregou. E ele ficou ouvindo o ensinamento. Foi um tipo de consagração dele. O segundo passo. Diz aqui, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem duas vontades, existem dois pensamentos. O natural, que é o pensamento, como é chamado aqui, desse século, da sociedade que nós vivemos, o que é o conhecimento comum, o entendimento comum, o pensamento geral das pessoas, e tem o que a Bíblia chama de vontade de Deus, o padrão de Deus, o que Ele estabeleceu, o pensamento dEle, o caminho que é dEle. Tem esses dois. E a Bíblia diz, não fique conforme, não tome essa forma do pensamento comum das pessoas. E tome uma atitude para que você experimente a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é aqui qualificada como boa, perfeita e agradável. Diga comigo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando ele diz boa, ele está dizendo ela é útil. A vontade de Deus ela é útil, ela é saudável, ela é honrada, ela é honesta, ela é amável, prazerosa. Quando ele diz é agradável, ele está dizendo é muito agradável, pois me faz prosperar, me faz crescer, me faz avançar naquilo que Deus me deu. A minha alma ela fica bem, fica saudável. Quando ela diz perfeita, que não carece de mais nada, ela está completa. A vontade de Deus ela é completa, ela é perfeita, ela está, não precisa ser acrescentada em nada, nenhuma ideia nossa. Ela já é completa. E essa pode ser a sua experiência em sua vida. E esse pode ser o resultado da sua vida por onde você está. De usufruir, de ter uma experiência na sua vida da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso aqui eu tive que decorar um dia na minha vida. Porque eu vi alguns testemunhos de algumas pessoas e eu achava que eu, para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, eu tinha que passar por algumas desgraças na minha vida. Algumas drogas, algumas perversões, para daí eu experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Eu ficava assim, será que Deus é bom mesmo? Porque se eu me entregar a Ele, Ele vai me enviar para situações que eu não gosto. E eu tive que lutar muito com isso, para entender, absorver no meu espírito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu precisei me consagrar no meu pensamento, na minha oração, a afirmar essa verdade, porque se você não afirma esse entendimento, não consolida o seu coração nisso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você não se rende a ela. Eu sempre vou ficar achando, mas acho que não é bem assim. Eu sempre vou ficar desconfiado, até eu absorver no coração que a vontade de Deus, e o pensamento dele, o caminho dele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Vou ter prazer, satisfação nisso. E você pode experimentar, e esse é o propósito de Deus, e o propósito da glória de Deus, de manifestar na sua vida a justiça de Deus, é que isso seja uma constante na sua vida. E isso eu preciso celebrar. Eu participei assim, entrego aí no WhatsApp uma mensagem, coloco uma frase, e às vezes eu tento sintetizar numa frase, esperando que o Espírito Santo ajude você a pensar aquela frase. E aplicar aquela frase. E hoje fiquei impactado quando meditei no final da frase no 5:2, ali no final, que ele diz, o gloriar-me. Eu quero me gloriar na esperança da glória de Deus. E aí eu fui procurar a palavra gloriar, e tem muito a ver com vangloriar-se, com falar, com dizer, com expressar, falar bem,
seria o que no comum, assim, no dia, é ficar contando vantagem. Isso é gloriar-se. Não num feito meu. Não no entendimento que uma pessoa tenha. Ou ficar vangloriando, o Brasil ganhou a bola ontem. Não, nosso goleiro, pá, esse sim, papai. Isso é gloriar-se. Só que ele está dizendo, eu me glorio, eu falo, e eu celebro a esperança da glória, a expectativa, que é certeira que essa glória vai se manifestar na minha vida. E quando você olha aqui e vê esse texto da vontade de Deus que é boa e perfeita e agradável, você pode se gloriar e dizer, é isso mesmo, essa glória vai se manifestar na minha vida antes ainda de experimentar, porque você tem uma esperança viva, uma expectativa, é assim e vai acontecer. E não tem situação na sua vida que a glória de Deus não possa alcançar e transformar e encher a tua vida, encher os teus relacionamentos, encher o teu trabalho, as tuas finanças. A glória de Deus, ela está ali, esperando para ser manifestada. E eu vou me vangloriando, eu vou lá, eu vou, né, enchendo a bola, eu vou chegar lá, essa glória. É isso que ele diz, vou me gloriar. Ele disse, e não só nisso, eu vou me gloriar também na tribulação, na hora que vai pegar na dificuldade mesmo, eu vou me gloriar no meio da tribulação. Por que ele diz? Porque a tribulação, ela vai me trazer vai me ajudar a ser perseverante numa coisa. E me ajudando a ser perseverante, eu vou sendo perseverante, eu vou tendo experiências. Eu vou tendo experiências e eu vou ficando cada vez mais cheio de esperança. E cada vez mais cheio de esperança, o amor de Deus, ele vai vir um derramar dessa glória de Deus na minha vida. Então eu vou ficar me gloriando, eu vou ficar falando, cheio cada vez. Mas vai dar certo, a boa mão de Deus é comigo, o favor de Deus é comigo, e essa tribulação, eu vou perseverar aqui porque a bênção de Deus é comigo, eu vou experimentar o favor de Deus na minha vida. Fico quase explodindo aqui, mas eu não sei se entende isso, se consegue receber isso, celebre isso na sua vida. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela está aí. Eu não posso me conformar, me moldar a mente e o pensamento corrente ao meu redor. O que eu fico ouvindo as pessoas falando, o que o que é comum para as pessoas. Eu preciso de uma mente renovada. E como você sabe, a sua mente é o seu campo de batalha. E na sua mente é o primeiro ponto onde você estabelece uma atmosfera para a manifestação da glória de Deus na sua vida. E você começa a abrir a porta para essa glória se rendendo, se consagrando a Deus, se manifestando. Não aceitando se conformar com o jeito que as pessoas pensam, mas buscando essa mente, a vontade perfeita, vontade agradável, vontade de Deus na sua vida. É o consagrar a sua mente. Tudo em Pedro dizia não para aquela pesca que Jesus estava propondo para ele. Tudo era não. A saída dele, os amigos dele podiam estar tirando com ele de uma forma. E aí, Pedro, vai acreditar na história de ser pregador aí? Ninguém tinha experimentado aquilo, não era comum, não é natural. A transformação é para quê? Para que do natural venha o sobrenatural. A glória de Deus, ela transforma o natural num sobrenatural. O que aconteceu, e Pedro experimentou isso quando ele disse, eu tive ouvindo o Senhor, eu vou botar fé na tua palavra. E você falou, eu vou obedecer, vou fazer o que o Senhor disse. E ele foi e fez, e a glória veio. E aí o terceiro passo é renovar a mente. Pensar os pensamentos de Deus. Quando fala transformai-vos pela renovação, é uma atitude pessoal que eu tomo. Transformar a minha vida do natural para o sobrenatural. Da glória que é natural para um homem, para a glória que é de Deus. A metamorfose de sair de uma situação natural para entrar num sobrenatural. O transfigurar, que também a palavra transformar tem a ver com a transfiguração. Jesus, ele estava diante de Deus naquele monte e ele teve uma transfiguração. Inclusive o seu próprio corpo foi transfigurado. E recebeu uma luz distinta. A transformação, ela vem pela renovação da mente. Transformai-vos por intermédio da renovação da vossa mente. A renovação dos pensamentos que ele está falando é a restauração,
a renovação completa, uma completa mudança para o melhor, ser feito novo, ser mudado para um novo tipo de vida, oposto ao estado corrupto anterior. É não pensar do jeito que as pessoas pensam, para renovar a mente e pensar a mente do jeito que Deus pensa. E aí exige de nós um esforço. Exige de nós um aceitar a palavra de Deus. Exige de nós uma postura de dizer, eu não vou seguir o que é comum, o que é natural, para que o sobrenatural venha na minha vida. Os pensamentos de Deus são assim. A graça de Deus me alcançou. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E Deus me abençoa por causa da obra de Cristo Jesus. É falar isso, é crer isso. É assim. As Escrituras falam e é assim. Deus quer manifestar a sua glória na minha vida. Esse é o pensamento de Deus. Deus quer. E se Deus quer, eu também quero. E você também quer ou não? Amém. Meu Pai Celeste deu tudo por mim. Por que eu não vou dar o meu tudo para Ele? Se Deus deu tudo para mim, se Deus deu tudo para você, por que nós vamos ser gananciosos e segurar alguma coisa para nós mesmos? E não nos rendermos à vontade boa, agradável e perfeita dEle. Por quê? Pela incredulidade, como nós ouvimos ontem à noite na pregação aqui? Pela falta de confiança nele? Por ficar discutindo se a Bíblia é verdade ou não é verdade? Ficar no âmbito do pensamento humano? Não. Eu vou entregar o meu pensamento humano a Deus e eu quero crer na palavra de Deus. Ela é palavra. Em todas as situações da minha vida, eu posso experimentar a glória de Deus. Essa é a vontade de Deus. Essa para você e para mim. Eu falo aqui na primeira pessoa, para você se identificar. É para você também. Não há como experimentar a glória de Deus com pensamentos velhos, com pensamentos naturais do ser humano. Eu só vou ficar olhando. Eu vou ver os outros ter experiências e não vou ter as minhas. Um dia, eu estava num culto, começando a minha caminhada, começando a ver as coisas diferentes que Deus estava fazendo, e sedento daquilo, mas no mesmo tempo desconfiado. Eu estava bem no fundo, ali em São Paulo, acho que na Avenida Paulista, ali numa igreja lá, bem no fundo, e lá na frente, eu já contei para vocês, né? Estava lá na frente Cindy Jacobs e o Peter Wagner, e estava o Onísio Meu Homens, e eu fiquei olhando aquilo de longe, eles eram bem mais jovens que são hoje, né? E eu disse, Deus, eu não entendo isso aí, mas eu vou mergulhar. Qualquer coisa me segura. Foi assim que eu experimentei o batismo do Espírito Santo. De Deus, existe? Existe. Eu vou mergulhar nisso aí. E me segura, se não for do Senhor, me segura. Mas eu estou indo, eu fui. E como eu fui abençoado quando a Cindy Jacobs começou a dar palavras de conhecimento sobre a minha vida, ali na presença dos meus irmãos. Nós temos alguns obstáculos para que a glória de Deus se manifeste. Uma se chama preguiça mental. E aí eu fico me perguntando, você gostaria de ser um zumbi? Desconectado com as coisas de Deus, só vendo os outros experimentando? Sendo preguiçoso mentalmente? Ou você quer romper com isso e dizer, Deus, eu quero ser um homem que conhece o Senhor. E o homem que conhece a Deus, que tem conhecimento de Deus, é forte e ativo, como diz lá em Daniel. Deus, é por aí que eu vou. Um outro obstáculo que a gente tem é, as pessoas dizem assim, eu não gosto de ler. É difícil para mim ler a Bíblia, é difícil para mim ler um livro, eu não consigo. E aí eu me pergunto, se você não se dispor a ler, você vai ter que aceitar o fato de de ser um ignorante nas coisas de Deus. Você vai ficar no ouvir falar, no que os outros dizem, e não vai parar por uns 10, 15 minutos para ler a Bíblia e ser ministrado por Deus? Como às vezes a gente diz, já foi dito aqui, você quer sempre as coisas de segunda, de terceira mão, ou você quer de primeira mão? Precisa ler. Precisa se dispor a Deus, eu não estou entendendo esse livro aqui, mas eu vou ler 10 vezes esse versículo aqui, que nós lemos aí na pregação, vou ler isso todo dia, e Senhor, eu peço que o Senhor me ensine isso aqui.
Comece com poucos. Toda criança começa com o primeiro passinho. E os outros ajudando, incentivando e assim por diante. Mas comece. Não se deixe vencer dizendo, eu não gosto de ler. Porque isso é uma trava do inferno. Deus quer manifestar a sua graça na sua vida, a sua glória na sua vida. E é de glória em glória. E como diz lá, acho que se não me engano em Provérbios, né? Até ser dia perfeito. A vereda do justo, ela vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Assim é a sua vereda. Você é justo em Cristo Jesus. Deus te justificou em Jesus. Receba essa justiça na sua vida. E a sua vida, o seu caminho, você vai experimentar a glória de mais e mais. Eu não estou falando que não vai haver dificuldade, não. No meio da tribulação, eu vou me vangloriar. Eu vou falar, porque eu vou experimentar a glória de Deus no meio dessas coisas. Nenhuma das situações, circunstâncias vão me prender, e eu vou experimentar e vou superar isso. Mesmo que minha alma me abata e fique um pouquinho desanimado, mas eu vou declarar a palavra de Deus, vou entregar esse desânimo, vou entregar aquela aflição, vou entregar aquela dificuldade que eu não consigo resolver, e vou me render a Deus, e vou proclamar, e vou crer na palavra de Deus, vou renovar a minha mente, eu vou experimentar a glória de Deus na minha vida, e você também. Amém, querido? A glória de Deus é para a sua vida, para a nossa vida. Esse gerar essa, como diz o Davi, né? Essa atmosfera, né? Esse gerar essa atmosfera, esse ambiente tem a ver com essa consagração. Tem a ver com essa não se deixar influenciar pelo mundo. Tem a ver com seguir os pensamentos. Quando você vê a história de Pedro, ele recebeu a promessa. Ele venceu as suas limitações, caminhar com Jesus não foi tão fácil para ele, não. Ele teve um dia que Jesus confrontou ele e repreendeu o diabo que estava agindo por intermédio na vida dele. E, na verdade, Pedro estava com as melhores das intenções, querendo só falar o bem para Jesus, e Jesus repreende ele diante de todos, expõe ele diante de todos. Teve umas pegadas, ele teve a questão de negar a Jesus. E Jesus esteve confrontando ele de novo e restaurando a glória dele na vida dele. E Pedro experimentou de glória em glória, em glória em glória, assim é a sua vida. E há um mistério nisso. Em Colossenses ele diz assim, o mistério que esteve oculto de séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, a você e a mim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre nós, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A manifestação da glória de Deus na sua vida, a manifestação de Deus na sua empresa, a manifestação de Deus ali com o seu filho, com a sua filha na sua casa, é para você, para você, para você, para você, para você, para você. É seu. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.